Essência querida, eu preciso dizer, né, para quem ainda não compreendeu, tem muita gente que já compreende, já trabalha normal dentro disso, mas para quem ainda não compreendeu, eu preciso dizer que esse trabalho de encaixar essas realidades do passado, de educar essas emoções que deixaram essas criaturas, essas tiazinhas, esses tiozinhos aí desarmonizados, eu preciso dizer que esse trabalho não é um trabalho suave, um trabalho maravilhoso, lindo. É lindo, sim. É maravilhoso, sim, mas não com esse romantismo, essa conotação romântica de dizer que, nossa, é tudo tão lindo, somos luzinhas, ok? Somos luzinhas, mas uma luzinha que está muito apagada, muito escondida por causa das experiências através do ego. E não é um processo suave, não é uma coisinha não é melzinho com mamão, não é não. É um processo duro de escavação dentro da gente. E por que ele é duro? Terrível, dolorido. Porque há a presença do ego que governa a personalidade hoje. Há a presença do ego. E o ego vai correr para se defender, porque é só o que ele faz, é se defender. Então o que ele vai fazer? Ele vai dizer, não, eu não fiz isso, eu não sou isso, não tem nada a ver. O ego já nos reveste com a capa de ofendidos, de agredidos, de conspiração contra nós, e a gente mete os pés pelas mãos, perde a oportunidade da harmonização interna, da beleza na construção de si mesmo, perde essa oportunidade e adere às questões do ego. E aí, o que dispara disso é absurdo, porque eu disparo a raiva contra outra pessoa, quando na verdade eu estou só espelhando, né? Eu disparo a raiva, eu disparo a inveja, eu disparo a maledicência, eu atiro no outro todas as flechas possíveis para invalidar aquela, digamos, que a criatura tenha dito tu estás errada, por isso, por isso, por isso, e aí eu me ofendi. E em nome disso, o ego, então, me protege, me reveste com essa capa de falsidade, de justificativa absurda, dizendo que o outro é contra mim, está com raiva, está com isso, está com aquilo, certo? A gente comete coisas absurdas deste nível em função do ego, porque damos ouvidos ao ego, porque é mais importante para mim ter uma capa de revestimento bela e maravilhosa para os outros do que eu estar bem comigo mesmo. O problema é que é um correr eternamente atrás do rabo, porque se eu não manifesto aqui aquilo de bom que eu tenho aqui dentro, eu nunca vou ter o retorno, o reflexo fora daquilo que eu tenho. Eu vou ter sempre a falsidade, enfim, eu vou ser tratado do jeito que os outros, do jeito que eu me trato, percebe? Porque o mundo é feito no espelhamento. Eu convivo com pessoas, e aí a gente precisa entender, eu convivo com pessoas que espelham aquilo que eu tenho em mim. Por isso que muitos dos entendidos dizem para nós, quando tu enxergar no outro o egoísmo, não trabalha no outro, trabalha em ti, porque ele está espelhando o egoísmo que tu tem. É incrível, né? Mas trabalhamos aqui neste mundo, como eu disse, neste palco chamado Terra, trabalhamos essas questões, certo? E aí nós não vamos entrar no mérito de somos raça experimentada, somos resultados de experiência, não vamos entrar nisso daí porque não é. Isso aí é de só menos importância para nós. Nós, que eu digo, essências. Por que isso é de só menos importância? Porque isso fica relegado a um segundo plano para a descoberta de cada um de nós,
Porque o importante é a gente estar bem com a gente mesmo. No momento em que eu conquisto a paz interior, é porque eu sei que eu sou a minha sustentação, eu não preciso de uma outra pessoa para fazer isso, eu não vou procurar no outro um papel que ele tenha que desempenhar para me fazer feliz, para me dar segurança. Não, porque eu no outro não vou procurar o ego. Isso é papel do ego. Isso é o ego que está fazendo. Eu não vou procurar no outro um ego. Eu quero a essência do outro. Eu quero respeitar a essência dele para que ele respeite a minha e possamos então nos trabalhar, seja em que nível de relacionamento for, certo? De amizades, enfim, é isso, certo? Embora eu acho que qualquer nível de relacionamento no mundo tem que ter amizade em primeiro plano. Se é de pai para filho, se é de filho para pai, se é de marido para mulher, para mim, em primeiro lugar é a amizade. Depois o resto se constrói. Se não tiver amizade, não tem mais nada. Não existe mais nada. Não há possibilidade de existir nada de tão profundo e verdadeiro se não houver amizade. Então, essa questão das nossas desarmonias do passado, elas vão passando por essas emoções, e essas emoções espelhadas no mundo trazem para nós, ou devem trazer para nós, a consciência daquilo que devemos mudar e em quem queremos nos tornar. Porque se eu quero a paz no mundo, eu tenho que construir a paz em mim, certo? Eu estou espelhando guerra fora. Então eu busco a guerra lá dentro. O que eu estou guerreando? Contra quem? O que ainda me machuca nos relacionamentos? E sem relacionamento a gente não evolui, certo, gente? Porque se tem que espelhar lá fora aquilo que está aqui dentro, é porque eu aqui dentro não estou conseguindo descobrir. Então, lidando fora, eu consigo saber o que tem aqui dentro. Isso chama-se sintonia, né? Não é aquilo assim, bom, eu estou em frequência de 360 Hz, eu vou me conectar com pessoas de 360 Hz. Não é neste raciocínio que a gente deve se prender, mas o raciocínio do nível das tuas emoções que te ligam a outras pessoas, certo? Ai, mas eu não sou egoísta. Será, gente? Ou, pelo que eu tenho visto, percebido, o egoísmo nos movimenta muito, porque quando estamos frequenciados no ego, quando estamos ancorados no ego, é esse falso espírito que disse Jesus, que governa o corpo físico, que deveria ser para nós um instrumento de crescimento e evolução, mas ele serve para impedir a nossa caminhada, porque a gente ouve ele e não ouve a nossa essência. Então, esse instrumento, essa pedra de tropeço, digamos assim, pode perfeitamente nos passar rasteira e frequentemente faz isso. Traz o passado e nos reveste de uma santidade, algo maravilhoso que a gente não é, embora queira ser, e tem todo o direito de querer ser, mas não é. Não é porque está aqui, está lidando com as circunstâncias do mundo, está vendo aonde que está o problema. É só focar. Por que eu estou me relacionando com este nível de pessoas? Porque eu só encontro pessoas que façam tais e tais coisas comigo, que têm tais e tais atitudes comigo. Porque essas atitudes, o que está na raiz dessas atitudes está dentro de mim. Então eu espelhei para trabalhar isso em mim. Aí eu não aceito, o ego diz, não, tu é maravilhosa, olha a atitude que tu tomou, olha isso que tu fez, e começa a combater o outro na rua, o outro fora. É de só menos importância o que ele é, o que deixa de ser. Olha com olhos atentos. É difícil, gente? Claro que é, mas é claro que é, porque o ego interfere e diz, tu não é o bicho da cole guampa, tu não fez isso, a tua intenção, ótima, a tua intenção não foi, então corrige.
Vê qual foi a tua atitude que te desconectou da tua intenção e tu fez coisa diferente do que queria ter feito. Aí tu vai entender, poxa, mas eu tenho agido dessa forma, mas não é o que eu queria. Então tu tem uma tia solta aí, um tiozinho aí, né? Porque no passado não fomos polarizados somente no feminino ou somente no masculino, já tivemos experiências de vários tipos e isso é importante que haja, né? Essas experiências são importantes que hajam, porque a gente, no decorrer da caminhada, integra essas duas forças, essas duas energias, a energia da reflexão, o yin, o feminino, e a energia da ação, o yang, o masculino, a construção, que ambas as partes são duas partes de um todo que devem caminhar integradas. Eu não sou polarizada mulher, polarizada homem, porque se eu sou essência, eu não sou homem, não sou mulher, eu sou um ser, eu sou um espírito encaminhada em experiência no corpo físico como homem ou como mulher. E aí, é neste momento, para o corpo físico, o ser homem ou ser mulher é importante, enfim. Mas quem me move é a minha essência. Não, certo? Então eu preciso estar completamente integrada, e é essa a nossa caminhada, completamente integrada nessas duas polaridades e não dividida. Jesus dizia, a casa dividida cairá sobre si mesma. E não importa qual é a casa, ele não disse a casa da mansão ou a mansarda, não importa. Ele disse a casa. Qual é a tua casa? Tu é espírito? Tu é essência? Então a tua casa está aqui. Nesta casa precisa haver o equilíbrio, a harmonia do feminino, do masculino, do interno, da reflexão, do profundo manifestado através da atitude, da concretude, da completude do ser aqui na matéria, certo? Então são os instrumentos que nós temos para o trabalho. E aí, voltando ao início do vídeo, que a gente vai falando, é tanto assunto que a gente vai atravessando o caminho. Voltando ao início do vídeo, que eu disse que que não é um processo fácil, e não é. Traz dor, traz sofrimento, e eu acho que é disso que a gente foge, né? Aí o ego não quer encarar, não quer se diminuir, porque ele é o F da tua vida, então ele não vai aceitar que tu tenha defeitos, que tu tenha tido uma intenção errada ou que tu tenha tomado atitudes erradas e precise corrigir. Ele não vai aceitar, né? Ele está se defendendo, ele é o responsável pela defesa do corpo, não aceita agressões, entende? Mas quando eu sou essência, eu entendo que o ego está fazendo o papel dele, defendendo o corpo. Só que, se eu sou essência, eu não estou no corpo. Eu não vou agir de acordo com o corpo, eu vou agir de acordo comigo, com quem eu realmente sou. E aí eu vou corrigir o que eu espelhei fora. Por que eu estou sempre lidando com pessoas egoístas? Provavelmente eu tenho em mim o egoísmo. Não, eu dou tudo para os outros. Será que eu dou de coração? Será que isso é verdadeiro em mim? A gente precisa se questionar. Será que isso é tão verdadeiro em mim ou eu estou usando isso para manipular, para conquistar pessoas? Ai, Deus me livre que eu esteja fazendo isso. A gente faz. A gente faz. Por que a gente faz, gente? Porque se eu trago uma criança ferida, se eu trago ferimentos do passado, digamos, eu vou bater, como fiz no vídeo passado, da rejeição, porque isso atinge profundamente e diretamente o ego. Se eu trago essa desarmonia da rejeição e eu acabo me rejeitando porque eu, parcela essência, eu, parcela luz, não aceito, né, esse tipo de atitude,
Então, não aceito, por exemplo, o egoísmo e me rejeito por isso. Mas isso é tão profundo que eu não tenho conhecimento. E aí eu acabo manipulando situações, manipulando as pessoas, dou a roupa do corpo, desde que ela não me confronte, desde que ela me aplaude e diga: tu é maravilhosa. Se ela fizer isso, me reconhecer na sociedade, que eu sou uma pessoa muito boa de coração, sempre fiz o bem, tá de boa. Mas se por acaso alguém deste meio disser egoísta, ela é egoísta, ela dá para aparecer, para se exibir. Acabou. Eu liquido com ela. Percebe? Meu ego está dominando. Porque o ego tem digamos, essa habilidade. Se ele não pode te jogar nas alturas como estrelinha, ele te joga no chão como pulga. Mas ninguém vai fazer isso contigo. Só tu vai fazer. Tu é que tem o direito, porque tu é dona da encarnação. Percebe? Gente, o vídeo tá enorme. Daqui a pouco vocês vão reclamar de mim, né? Então, por hoje é só. A gente volta a falar novamente, volta a conversar sobre isso. Se vocês tiverem, espero até que tenha sido clara para vocês, que tenha feito sentido para vocês. Caso não tenham entendido ou conteste, eu não acredito, alguma coisa, pode colocar nos comentários, eu vou e respondo, de acordo com o meu entendimento, obviamente, certo? Abraços, essência, até a próxima.